Olá, eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga, estou aqui para a gente falar sobre mais um assunto no nosso podcast. Ainda temos tempo para falar sobre o assunto de hoje, que se trata da saúde mental da mulher e sua saúde íntima. Eu não teria outra pessoa para chamar que não fosse o meu sogro. Esse profissional maravilhoso, incrível, que eu não admiro só profissionalmente, mas sobretudo pessoalmente falando. É um profissional extremamente querido, quem conhece sabe do que eu estou falando, e eu queria que ele se apresentasse para que vocês também possam conhecê-lo. Boa noite, Boa Mariana. noite. Obrigado aí pelo elogio. Na verdade, a gente tenta sempre ajudar o próximo, ser bom para todo mundo, e isso faz da nossa sociedade um diferencial. Né? Bom, eu sou médico, ginecologista, já estou atuando já há 37 anos, né? Adoro obstetrícia, né? Lidar com esse lado feminino da coisa é uma coisa muito importante, e esse sentimento, na verdade, que eu digo, deve envolver todos os profissionais, que é a atenção para o próximo, entendeu? Sim. E ginecologia obstetrícia não é diferente, porque mexe, como você mesmo falou aí, da intimidade. Né? Sou professor, né? Já fui professor da universidade, aqui do estado, e hoje a gente tem um curso no qual a gente ajuda a preparar alguns médicos. Que sem dúvida nenhuma serão excelentes profissionais, porque com a base que tem, não só o Antônio Carlos, mas o Gustavo, enfim, os profissionais envolvidos nisso, sem dúvida nenhuma esses profissionais mais novos estão tendo acesso ao que há de melhor. Sobretudo nesse quesito de humanidade no processo, né? E humanidade no tratamento. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, sobretudo quando a gente fala de saúde da mulher. Eu acho que é um tema ainda muito delicado, que não é todo mundo que sabe conduzir, né? Eu acho que, por mais que a gente hoje em dia tenha cada vez mais profissionais habilitados nesse sentido, não é todo mundo que sabe tratar, não é todo mundo que sabe conduzir e, sobretudo, não é todo mundo que sabe dar atenção exatamente às especificidades que eu acho que cada mulher merece, demanda, não é? Cada mulher é única, de fato, cada organismo é único, e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essas especificidades. Esse tema eu decidi porque eu acho que, antes de qualquer coisa, antes de a gente subjetivar a coisa, antes de a gente entender o que está na profundeza, né, o que está no subjetivo, o que está no inconsciente, é muito importante que a gente isole todas as questões físicas, hormonais, biológicas. E se eu estou falando de saúde mental da mulher, eu preciso falar da sua saúde íntima, né, e como elas estão relacionadas. E por isso eu queria saber do senhor, como é que o senhor observa essa relação, né, na saúde íntima da mulher com a sua saúde emocional? Isso é um fato hoje muito importante, como eu digo, sendo repetitivo, na história da escuta. É preciso que o profissional tenha uma escuta boa para poder criar confiança. O ciclo da mulher, você imagina, da criança, adolescência, na menarque dela, no climatério, aí a menopausa, essa velhice, tudo isso tem suas intimidades, né? Então, examinar uma criança, ela já reclama do pediatra, né? E, na realidade, você mexer com a parte íntima dessa menina também. A gente diz que, na realidade, a formação do adulto começa nos 1000 dias de vida, né? E a menina também, com essa mexida, com a higiene, com o toque, o que é feito, como a mãe fala, como o pai fala, quem mexe com ela, pode dali ser uma coisa fisiológica, mas pode criar algumas marcas. Sim. E se a gente for analisar, poucas pessoas lembram do que aconteceu antes dos 5 anos de idade, né? Então vai ficar uma marca e ela não sabe lá na frente por que aconteceu. Mas como você bem disse também, é a coisa de doenças, na realidade, mas tem muito da fisiologia. Sim. Né? Fazer entender o processo e deixar que a coisa aconteça natural, mas depende de quem está do lado. E num profissional que vai atender por uma queixa de uma menina e dizer para ela que aquilo é natural, é preciso que, às vezes, ela tenha confiança para contar o que é que ela está achando que tem de diferente nela, e você dizer, não, isso é normal, ela permitir que você examine, que você toque. Tá? Isso não é fácil. Né? Então, às vezes é a mãe que faz o relato, né? Às vezes é um acompanhante que faz o relato. Mas essa coisa do fisiológico mexe muito. Quando você diz assim, vai menstruar, né? Eita, virou mocinha, Sim. né? Tá menstruada. Então, isso mexe muito com a menina. E, às vezes, para algumas mães, ela passa a informação que menstruação é doença. Né? Que menstruação, outras dizem que menstruação é saúde. E, dependendo do informal, do que é que ela recebe, de quem está cuidando dela, isso pode se transformar realmente numa patologia para ela. Sim, exatamente. Eu acho que a falta de informação, né, é ainda um serviço nesse cuidado da saúde da mulher. E eu acho que é muito importante que a gente disponibilize informação, dadas as devidas proporções do que cada mulher, do que cada idade, na verdade, do que cada faixa etária pode ter acesso e como ter acesso a essas informações, exatamente para que a gente diminua o índice de doenças que poderiam ser evitadas, né? O índice de adoecimento, o índice de acometimento de algumas situações desconfortáveis para a mulher e que, como ele disse, vão repercutir
repercutir. Eu acho que é muito importante que a gente dissemine informação, que a gente crie uma cultura para falar sobre esses assuntos, que eu ainda percebo que tem assuntos completamente comuns a quem tem acesso à informação, mas ao mesmo tempo completamente considerados tabus por outras pessoas. Então, é importante que a gente desmistifique algumas coisas exatamente para que a gente evite problemas futuros, né? O próprio corpo da mulher, na verdade, foi sempre muito escondido, né, na coisa. Então a mãe diz, olha, menina não faz isso, mas menino pode mostrar aquilo. Né? Então a menina fica muito reservada. Então ela às vezes não se olha, ela não se conhece direito. Então mexer, algumas doenças que podem aparecer e a menina tem vergonha. Né? Então algumas secreções que a menina pode ter, a mãe já acha que é doença. A menina apresentou uma irritação por uma coisa, uma roupa, tudinho, a mãe disse, acha que ela está se manipulando. Sim. E cria aquelas alterações. E os desejos, quando entra na puberdade, o desejo da masturbação, a mãe critica, então já cria uma coisa diferente, que o sexo é o pecado. Né? O tom pejorativo, né? O tom pejorativo das coisas. Então isso transforma, às vezes, algumas coisas normais que seriam patológicas para ela. Exatamente. E por isso que eu acho tão importante que tenha um profissional atento à configuração e à dinâmica de cada família que recebe no consultório. Exatamente para a gente ter essa particularidade nesse atendimento e que essa condução seja uma tentativa de minimizar dano. Ninguém vai mudar a dinâmica de uma família, né? A gente não vai conseguir agir, mudar a maneira como aquela família decidiu criar e conduzir os seus filhos, né? As famílias hoje têm liberdade para fazer isso da maneira como acharem e julgarem certo e errado. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que é ciência, o que é aquilo que ninguém pode contestar, né? Hoje em dia a gente precisa disseminar aquilo que é ciência e é o trabalho que vocês fazem, e acho que é muito importante que qualquer oportunidade que a gente tenha, que a gente dê voz a essas informações, exatamente para a gente tentar combater um pouco desses preconceitos, desses tons pejorativos que se dão de maneira indiscriminada e que prejudicam muito o desenvolvimento da mulher. Eu acho que isso que o senhor relatou é muito importante a gente dizer que a mulher sempre teve um espaço ocultado na sociedade, sempre foi ocultada, sempre ocupou um espaço exatamente de escondida, à margem, né? É um lugar periférico na sociedade, sendo que sempre desempenhou funções ali muito estruturais, muito importantes, mas ao mesmo tempo nunca teve esse lugar de destaque e de cuidado. A mulher é muito responsável até hoje pelo cuidado de outras pessoas, né? Pelo desenvolvimento e pela harmonia, inclusive, de todas as relações que ela está inserida, mas ao mesmo tempo esse cuidado com ela mesma muitas vezes fica negligenciado. Com certeza. A história mesmo mostra que essa coisa se propaga, que a própria mulher cria para a filha alguns tabus, entendeu? Não só o pai, né? Mas às vezes o machismo da sociedade, mas que aquela mulher tenta preservar aquela menina, aquela mulher, aquela adolescente, né? De algumas situações que ela diz que aquilo é doença. Né? Imaginar até associar alimentos com problemas de infecção, associar alimentos com o estado fisiológico de uma menstruação, né? Que a gente sabe muito isso, que é proibido, tá? Não pode comer isso, não pode ser aquilo, tá? Então, isso marca, às vezes as pessoas interferem no funcionamento do seu dia a dia, às vezes por uns conceitos, né? E isso vai para a mente dela. Sim, sem dúvida nenhuma. Outro fator que eu acho que é muito interessante a gente citar, que eu observo inclusive no consultório quando eu recebo algumas mulheres e que chegam a me relatar, já quando exatamente sentem confiança, né? Chegam a relatar algumas infecções que contraíram sexualmente, e é muito interessante observar a vergonha que elas relatam quando elas vão falar sobre isso, né? E é muito importante que a gente fale sobre isso de maneira mais pública mesmo, porque eu observo que muitas delas não compartilham com seus parceiros, não contam aos seus parceiros, chegam no momento de uma gravidez, não compartilha com o médico sobre isso. Ou seja, isso é muito grave, né? Com certeza. Na verdade, a gente saindo desse fisiológico todo para entrar nesse problema da doença, na verdade, o que a gente vê, as doenças sexualmente transmissíveis, às vezes ela se expõe pelo desconhecimento, entendeu? Aí o que acontece? Aí o medo reserva ela ficar querer cuidar sozinha, usar um chá, um banho disso, um banho daquilo, e retardando às vezes os problemas que agravam outras patologias futuras. Um exemplo, uma doença sexualmente transmissível pode levar uma mulher a uma infertilidade no futuro, se ela não tratar, se ela não corrigir cedo. Tá? Então ela começou na adolescência, teve uma relação, pegou uma doença, está na fase ativa, tem já uma mulher, mas ficou reservada, pegou a doença e não conta para o parceiro, fica sozinha, não procura às vezes o médico com vergonha de alguém achar e discriminar ela pelo fato de ter pego uma doença sexualmente transmissível, e às vezes tem a doença que não conhece, né? Então, hoje o câncer de colo, né, que vem de uma doença sexualmente transmissível, o fator mais importante que é o HPV, na verdade às vezes a mulher demora o tratamento
E o câncer tem a ver com o tempo, o seu resultado, né? Então, a gente mexe também com isso e o câncer, sabe, vai mexer mentalmente. Essas doenças, vem a história da negação. Isso, eu acho que é a negação que vem em cima da gente, da notícia ruim da coisa, tá? Exato. É muito interessante, porque eu acho que nesse tema, eu abro um parênteses aqui para a gente observar que essa mulher, ela não conta porque ela não quer, não é? Ou seja, não é por uma escolha esse não contar. É muitas vezes pela falta de rede de apoio e exatamente por uma insegurança sobre essa falta de apoio que virá e sobre esse julgamento que virá acompanhado do seu depoimento, né? Da sua autoconfissão, digamos assim. Porque eu tenho a sensação de que quando elas falam, parece que elas estão se confessando, exatamente como se do outro lado tivesse uma pessoa pronta para julgá-la, né? Pronta para dizer, mas você vacilou, mas você fez isso, você fez aquilo. Porque na relação da sociedade mesmo, né, tanto na mulher como no homem, na verdade, na formação da criança, quando você vai contar alguma coisa, você às vezes recebe um castigo. Sim. Tá? Então, às vezes, no lugar de acolher no momento, às vezes a pessoa é castigada. Então, o medo disso, então leva essa coisa para frente. Sim. Tá? Então, esse é o medo da situação. O medo é um dos principais pontos aí que leva para depois você evoluir para os outros fatos. Né? Exatamente. E é por isso que o diálogo é tão importante. Eu acho muito interessante a gente falar isso, porque eu conheço muitos pais e já atendi muitas famílias que os pais não compartilhavam a realidade das suas vidas, as suas intimidades também. Óbvio, ninguém vai se sentir completamente à vontade e confortável para compartilhar tudo. Mas, por exemplo, essa mãe também desenvolve um papel muito importante na formação dessa nova mulher, né? Esse pai também tem um papel essencial exatamente nesse processo de confiar, né? Dessa confiança, dessa segurança, de que não importa o que aconteça, nós estaremos aqui. Isso não é acobertar ninguém, isso não é dar margem para que a pessoa erre. Pelo contrário, é margem para que a pessoa tenha acesso à informação e consiga conduzir e fazer suas escolhas o mais consciente possível. Com certeza. Só um parênteses, a questão do pai. No meu consultório tem chamado muita atenção a participação mais ativa dos pais hoje, tá? Eles frequentando, eles tirando as dúvidas, eles ajudando. E no pós-parto, como eu presencio, eles têm todo o cuidado nesse acompanhamento, né? Sendo da menina, do menino. Né? Então, eles estando junto. Então, isso é uma coisa boa. Tá? Essa coisa da turma está parecendo que está mudando isso. Eu espero que seja uma coisa que se propague por muito tempo. O que o senhor considera, tio, essa mudança, né? O que o senhor considera essa evolução, digamos assim? Eu digo que esse conhecimento, né, da coisa, muitas vezes do processo de dizer assim, vou fazer diferente do que aconteceu comigo, do que eu vivi na minha infância. Eu vou tentar mudar isso, vou acolher mais isso. Porque esse dos pais mais reservado, né, foi uma coisa que, assim, eu acho que a gente está tentando mudar. Essa geração tem tentado mudar isso. Está mais presente, tá? Eu acho que essa coisa... A gente tem melhorado um pouquinho essa cultura, tá? Então, as pessoas têm... Tá? E eu vejo isso até na rede pública, que eu faço um atendimento na rede pública. Às vezes, a presença de uns pais querendo, tirando as dúvidas em cima disso, participando. Olha, minha filha teve isso, tá? Então, às vezes, a menina, adolescente, o pai ia acompanhando isso também. Eu acho que isso é muito importante e acho que isso é um reflexo também dessa nova configuração e dessa mulher que hoje busca também outros espaços. E conforme essa mulher vai expandindo as suas facetas, esse homem também é convocado a assumir outras responsabilidades que antes não assumia, né? Isso, é verdade. E que é básico. E acho que a gente tem que pensar que é básico, né? Que não é porque é uma filha menina que eu não tenho ou que eu tenho limitação nesse cuidado, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Acho que a gente tem que refazer mesmo essa história, construir uma nova realidade. Porque só assim a gente pensa, no mínimo, em diminuir o dano que ainda existe, né? A gente não tem como falar numa sociedade diferente ainda, mas é possível que a gente diminua esses danos e que a gente caminhe para um lugar mais seguro para essa mulher, né? Que eu acho que tem a ver com isso. Mas, entrando nesse assunto que o senhor falou sobre assistência que o senhor presta também a outras mulheres que têm menos privilégios, aliás, que não têm privilégios e que têm um lugar de muita vulnerabilidade social, né? Quais são as principais diferenças que o senhor observa entre as informações mesmo, entre a capacidade de autoconhecimento, né? De conhecimento do seu corpo, entre as que o senhor atende no consultório particular, por exemplo, e aquelas que o senhor atende na rede pública de saúde? Realmente a ideia do conhecimento do corpo mesmo vamos dizer assim, é um abandono do corpo dela. Ela não conhece nada. Termos que você possa usar diferentes, você fala vulva, pequeno lábio, ela não entende da anatomia disso. Isso a gente no consultório privado, né, não vou dizer que é 100%, mas a maioria conhece. Sim. E na rede pública esse desconhecimento. A coisa cultural, o acesso, muitas vezes elas pararam, não estudam, não têm né, essa condição. Né?
elas relatam, procuram, né, o consultório porque tem um problema diferente, um caroço que apareceu, né, porque a mudança de comportamento dela naquele período da menstruação, naquele período, né, quer engravidar e não sabe por quê e está com dificuldade, mas ela não se conhece, não se toca. Quando você pergunta, você viu, você olhou, você achou... Não me olho, não vejo, não boto espelho, não tenho essa preocupação. Né? Então elas são mais, eu fico mais solta com isso. Assim, não gosto do termo largada, mas assim, mas elas são mais abandonadas quanto a esse conhecimento do corpo. Eu acho que esse é o termo perfeito, é abandono, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre esse abandono da mulher exatamente quando ela não tem condições sociais e não tem o cuidado básico, não tem acesso, inclusive, a questões de higiene, né? Então, é realmente muito complicado a gente falar sobre essas realidades, porque eu acho que quando a gente fala da mulher, a gente não tem que falar da mulher, a gente tem que falar das mulheres, né? A gente tem até que se corrigir. Porque, de fato, a gente tem mulheres em muitas categorias e a gente tem que analisar essa mulher, inclusive as suas condições de autocuidado frente à sua realidade, né? A sua condição social, ela dita exatamente, inclusive, o seu tempo de vida, né? A sua expectativa de vida. E isso está inteiramente relacionado, inclusive, à sua saúde íntima. Então, acho que esse é outro recorte que a gente precisa fazer, né? Nesse sentido, o meu sogro é muito, mas muito querido entre as gestantes e entre as grávidas, né? E é muito interessante porque todas elas relatam se sentir extremamente seguras. E acho que isso se deve exatamente pelo que o senhor citou no início, pela escuta qualificada, pela escuta paciente, né? Até ele relata alguns causos a gente e a gente fica assim, só você pra aguentar, porque é difícil assim, né? Tem coisas que realmente só profissionais como eles são capazes de tratar e de conduzir de uma maneira muito assertiva, né? E esse é outro ponto que eu acho muito importante da gente citar. Sobre a gestação. A gestação é uma fase da vida da mulher extremamente caracterizada e, na verdade, comumente associada a um período de realização, né? A um período de felicidade, a um período de positivo, muito positivo na fase da mulher. Supostamente, essa mulher estaria completando a missão, né? Ou iniciando a grande missão que a sociedade dá para essa mulher, que é a de reprodução, né? E eu queria observar como é que o senhor observa essa questão da maternidade já há 37 anos no mercado, né? Como é que o senhor observa? Essas mulheres estão parindo mais tarde, engravidando mais tarde? Como é que você tem observado nas últimas décadas esse movimento? A gente disse que, na verdade, a gestação, na verdade, ela começa antes dela estar grávida, realmente, os 3 meses. A partir do momento que ela deseja engravidar, aí vem essa coisa do desejo, do mexer com a cabeça, né? E, às vezes, as frustrações. Sim. Né? Que você acha uma patologia, uma dificuldade que ela não consegue, então tem que começar com isso. Então isso mexe com o emocional dela. E você tem que entender e mostrar que ela pode, quais são as saídas, ofertar para ela as oportunidades que ela tem, como é que ela pode fazer. E isso hoje dá para fazer muito bem isso, inclusive na rede pública. Sim. Também, mas tem que ter escuta. Tá? O cuidado é que alguns serviços de rede pública cobra de alguns profissionais números de atendimento e não qualidade no atendimento. Sim. Então, você tem que atender 60 pessoas por semana do jeito que você quiser. Então, isso é mais chato. Não dá para isso. Mas, assim, entrando na coisa assim, eu digo hoje, eu falo muito para os meus pacientes, que a gravidez é um curso. Né? É um curso que ela está recebendo para ser mãe. Né? Então, a maternidade, na realidade, fisiologicamente, indo tudo perfeito, ela está fazendo um aprendizado, onde ela é estagiária, tá? E quem faz o papel da criança é a urina fetal. Tá? Então, a urina provoca. Toda vez que ela tem vontade de urinar, é o bebê chorando. Então, ela não deixa o bebê chorando. Então, ela vai lá atender, vai no banheiro, se levanta. Tá? Então, ela passa por um treino. Ela acorda de madrugada. Ela tem mais sono durante o dia, só que não é sono prolongado. É um sono mais curto. Mas é para cochilar, porque quando o bebê nascer, vai ter dia que ela precisar dormir de manhã, vai precisar dormir à tarde. Então, ela passa por modificações, treinando, vai entender o que é contração, do que é. E o emocional, tá? Tá junto da família, tá ali, mas ela tem uma coisa que ela fica, que é o instinto animal da fêmea protegendo a cria. Ela está de alerta para que nada ameace o filho dela que está ali. Qualquer palavra mais alta, qualquer situação, ela pode responder. Então, a gente percebe que o limiar, a tolerância da grávida é menor. E fazer ela entender isso, fazer o companheiro, a companheira dela que está ali, entender que, às vezes, a resposta dela foi forte, né? Por isso, ou que ela chorou mais fácil. Isso se deve, na realidade, a essa proteção do filho que está ali. É o instinto animal. Você vê qualquer outro animal irracional,
durante o período da gestação, eles ficam mais agressivos, não permite que você chegue, nem toda pessoa consegue alimentar aquela fêmea. A gente é racional, não vai acontecer isso, mas ela, às vezes tem dia que ela se emociona por propaganda, entendeu? Então ela se emociona, às vezes, com qualquer coisa mais simples, e às vezes não tem nada e ela dá um estado de vontade de chorar sem motivo. O que a gente pede é quem está do lado, escolha um ombro e um ouvido para ela falar, descarregar. Tá? Então, a presença no pré-natal dos acompanhantes tem um fator importante para ouvir o que o profissional vai passar, de que é que ela vai viver, e entender aquele processo como um processo fisiológico e acolher, porque senão vai mexer com a cabeça. Sem dúvida. Isso tudo funcionando normal. Mas tem um outro problema agora, que às vezes acontece. A gente tem um número de gestações não desejadas. Né? Aí isso reforça essa sensibilidade que tudo para ela vai ser difícil, que a gravidez está incomodando ela. Sim. Tá? Então a gente precisa saber por que não foi desejado, o que é que está acontecendo, entender. E quem está do lado dela também precisa saber. Em algumas situações, ela não quer contar com quem está do lado. Sim. Tá? Então, não é uma rede de apoio com qualidade, né? Exatamente, com qualidade. Mas, graças a Deus, a maioria acolhe. Então, quando você tem uma grávida dessa que não tem o apoio, que ela não quer engravidar, as taxas de complicações são muito maiores. Eu já tive paciente que resolveu fazer um aborto. Fez o aborto. Quando, anos depois que ela resolveu formar a família dela, aí ela entrou em choque, achando que poderia ser castigada pelo que ela fez. Sim. Mas é conceito dela, né? Que não, uma ideia que não teria que passar por isso, não teria esse castigo, mas Sim. tem uma formação dela que falou que tudo que fizer de errado vai ser castigada, tá? E aí você acolher, entender e tirar esse conceito dela no momento que está mudando aquele instinto de proteção, tá? Então isso é uma coisa também importante, mas precisa ter tempo, Mariana, para poder ouvir e dizer assim, eita, eu estou passando 1h30, 2 horas com a pessoa dentro da sala, conversando, e tem gente do lado de fora esperando para entrar. Mas outra grávida igualmente necessitada por desabafo esperando. Mas eu sempre digo, quem estiver lá fora vai ter o tempo dela também. Claro. Se for preciso passar, vai passar. E se tiver com pressa, vem outro dia, porque aquela é daquele momento. Porque eu acho que a gente, como profissional de saúde, está para ajudar o outro. Sim. Todo mundo nasceu para ajudar o próximo, né? E a gente tá, quando chega alguém no seu consultório, é pedindo ajuda, e você precisa entender isso, né? Claro, então, e essa ajuda muitas vezes é mental, né? Da coisa, é escuta, entendeu? Sim. Deixa ela falar, contar tudo. E vocês têm essas pessoas descarregando muito. A gente tem um lado físico também muito forte, mas às vezes tem esse lado. Às vezes o físico que ela está vivendo, né? Às vezes é por causa do emocional que ela passou. Entendeu? Reverbera, né? Você acaba somatizando e influenciando. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas o senhor falou sobre o número de gravidezes não planejadas, não programadas e talvez não desejadas, né? E por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso, no sentido de que a gravidez não deve ser uma imposição para a mulher, né? Ela deve ser uma escolha dessa mulher na fase da vida que ela desejar. Ou se ela não desejar, a gente normalizar isso, né? A gravidez é um processo extremamente complexo. O senhor, mais que ninguém, pode falar melhor sobre isso, que a gente vai passar por essas transformações, que os hormônios fazem uma espécie de confusão, né, para nos preparar para isso, para nos ensinar isso. Então, de fato, não dá para passar por um processo tão complexo como esse, que vai mudar a sua vida para sempre, não só pela própria alteração hormonal, corporal, orgânica, mas, sobretudo, pela responsabilidade que vem após o nascimento dessa criança. Então, Perfeito. Tem que se pensar sobre isso exatamente para a gente evitar pessoas frustradas, pessoas infelizes, pessoas que desenvolvem outros transtornos psíquicos em função de uma decisão que não foi necessariamente desejada, né? Às vezes até decide, mas no final das contas não era aquilo, né? Na gravidez, a gente vê muito da sociedade tentando definir algumas coisas para a grávida, né? Então, começa com o nome, né? Começa com a via de parto, evolui para a decisão do que é que ela vai fazer com o filho, como é que ela vai fazer. Então, isso às vezes mexe porque foge da cabeça dela. Sim. E quem mexe? Quem está próximo dela, né, ali. E às vezes não é daquele jeito que ela está pensando. E muitas vezes ela descarrega com a gente no consultório aquela situação e às vezes pedindo ajuda. O que é que eu faço? Estão querendo mudar. Eu escolhi um nome, né? E a minha sogra, meu sogro, não sei quem, minha mãe quer mudar. Entendeu? Aí isso é uma coisa que
Às vezes só a escuta vai fazer isso. Eu acho que isso é reflexo da invisibilização dessa mulher também e desse lugar que não é respeitado. Dessa mulher na sociedade de modo geral, não só da grávida, né? Mas eu acho que tem sempre alguém para dizer o que a gente pode fazer melhor. Tem sempre alguém para dizer, olha, não é bem assim não, eu acho que você pode pensar melhor sobre isso. Principalmente homens. Então, eu acho que é muito importante a gente observar que até quando essa mulher deseja levar esses acompanhantes para consulta, na minha percepção, é muito uma tentativa de buscar do senhor, do médico que esteja acompanhando, uma validação do discurso dela, né? Olha, Tom Antônio, valida aqui o que eu tô sentindo. Diga a essa pessoa que é real o que eu tô passando, né? Que de fato a gravidez pode gerar isso, ou que de fato eu tô sofrendo com isso. E você pensar que num momento de extrema vulnerabilidade, num momento em que você tá muitas vezes com medo, confuso, por mais desejado que possa ter sido, né? Mas a gestação, a grávida, ela não está, por ter sido desejada essa gravidez, ela não tá livre, né? De sensações de medo, de insegurança, enfim, ela vai sentir isso ao longo desse processo. Então, é muito importante que a gente escute e que a gente valide, que a gente não questione, não, mas você não tá feliz? Não era o que você queria? A criança tá com saúde? Ó, doutor Antônio disse que tá com saúde. Eu fico pensando naqueles pacientes, aqueles acompanhantes inconvenientes, assim. Então, é muito importante que a gente valide e acho que essas mulheres buscam essa validação do senhor, né? Com certeza. Essa situação, Mariana, é uma coisa muito repetitiva, entendeu? Assim, da ajuda que ela pede, né? Porque as pessoas dizem, não, mas minha mãe teve não sei quantos filhos e foi tudo normal e não teve nada disso. A minha mãe não lembra, minha esposa está reclamando demais dessa dor disso, está reclamando desse enjoo, minha irmã não teve isso. Então as comparações também vêm muito junto, principalmente do companheiro. Sim. Só que o que eu digo muitas vezes, quando vem esses outros acompanhantes, a irmã, a mãe, que não teve nada na gestação, eu digo que tem um hormônio que é a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, né? Mas da amnésia. A natureza fez também isso, perfeito. Porque você imaginar, quem queria ter dor nas costas, desenvolver varizes, sofrer, não dormir direito e repetir? Só faz isso porque ela esquece muito das coisas, né? Às vezes, na hora do parto, ela diz, eu não quero mais outro filho, vai ser só esse. No ano seguinte, ela está grávida de novo. Entendeu? Então, essa coisa se repete. Mas a ocitocina faz isso. Essa paixão, essa explosão com o nascimento, né? Apaga tudo. É entendeu? muito interessante. Então, dá uma felicidade, entendeu? Então, essa coisa, por exemplo, eu já tive situação da rede pública de uma mãe que foi ter menino e já certa para adotar. E quando ela viu o filho, ela, no primeiro momento, quis recusar o contato, mas eu fui lá junto, não sei o que. Não, a gente descobriu que ela queria entregar o filho, deixou junto com ela, disse, olha, se o neném chorar, você bota no peito, porque é o que tem para comer agora. Sim. Aí, no dia seguinte, estava confusão, porque ela disse que não ia doar mais o filho. É isso, eu acho que o amor faz isso também, né? Não só a ocitocina, o amor também naquele momento. Mas para complementar essa nossa conversa, eu peço licença para chamar a minha querida cunhada, Caroline Carvalho, que é nada mais nada menos do que filha de Antônio Moraes, e que vai falar com a gente um pouquinho sobre a experiência dela, né, com esse pai, que foi, por acaso, obstetra dela também. A Carol, por que a Carol tá aqui, né? Primeiro, porque eu queria fazer essa surpresa para Antônio Carlos, que deixou de ser surpresa antes de começar. Mas porque eu acho que nós que estamos próximas a ele, de uma maneira mais íntima e familiar, né, a gente observa, de fato, esse cuidado não só com as mulheres que estão próximas a ele intimamente, mas, sobretudo, inclusive, com aquelas que confiam e que aparecem em qualquer porta que ele esteja, né? Então, a minha outra concunhada, Bruna, também foi acompanhada por ele. O Felipe, uma vez, me fez uma pergunta assim, você vai ter coragem de ser acompanhada pelo meu pai? Eu disse, eu tenho por um estranho, porque eu não vou ter por Antônio Carlos. Não tem como, né? Então, eu queria que a Carol relatasse um pouquinho como é que foi para ela a gestação, na verdade, não só ser acompanhada pelo seu pai, porque eu acho que independente de ser acompanhada pelo seu pai, de fato, essas alterações, elas acontecem de modo independente, né? Essas mudanças acontecem de modo independente. Mas, obviamente, imagino que foi muito especial, né? E você deve ter sentido, suponho eu, uma segurança e um amor ainda maior, né? Sim, Mari. Eu sou enfermeira, né? Então, muitas das pessoas do meu convívio foram acompanhadas por ele. Então, assim, desde a minha parte acadêmica, eu ouvi, tô sendo acompanhada pelo seu pai. Meu filho tem tantos anos e foi acompanhada pelo seu pai.
E assim, eram relatos muito bons, né? E eu disse, por que não eu iria passar por um relato desse, né? Então eu disse, não, eu tenho que ser acompanhada por ele. E aí, até muitos anos antes, eu disse, pai, se um dia eu engravidar, eu quero ser acompanhada por você. Ele disse, não, não, por mim não. Aí aconteceu, né, de estar grávida. E aí foi o primeiro dia que eu soube, ele já ficou sabendo. Então foi ele já quem me direcionou. Eu tive um acompanhamento direto de um outro obstetra, né, que também foi orientação dele, que foi o Marcos Sintra. Mas, assim, foram acompanhamentos... um parto, inclusive, o Marcos Sintra, que no aniversário do Felipe, ele disse, o presente é um parto. Então, esse eu já tenho garantido também. Então, eu fui acompanhada de forma paralela pelos dois. Então, foi um privilégio dobrado, né? Eu tive 2 obstetras. Mas, assim, voltando ao início, assim, de quando eu soube que estava grávida, por mais que eu tivesse um relacionamento duradouro, já fazia muitos anos de relacionamento, eu já tinha um emprego certo. E ainda assim, quando eu soube da gravidez, parece que a minha cabeça deu um 360 na hora. E aí eu disse, e agora? E aí eu falando com o Jackson, né, que meu marido, ele, e agora o quê? Eu disse, e agora como é que vai ficar o meu trabalho? Porque um dos meus trabalhos, eu tenho que pegar a estrada. E o outro trabalho envolve riscos, né? E aí eu não teria Pode explicar, porque envolve risco, pelo amor de Deus, eu explique aqui. Esse que eu falo que envolve risco é porque eu sou enfermeira do SAMU, mais do resgate aéreo. Então, gestantes, a gente não tem como voar. E aí ficou na minha cabeça, e agora o que é que eu vou fazer? E ele, calma, as coisas vão... Então, assim, desde esse primeiro contato que eu tive com a possível gravidez, né? Que foi um teste de farmácia. E aí ele disse, calma que as coisas vão se encaminhar, a gente vai ver o que acontece, calma, calma. E aí aconteceu que foi no período da pandemia e o destino organizou por mim, né? Então eu não podia trabalhar de forma direta. Tive o privilégio, eu digo hoje em dia que realmente foi um privilégio que eu tive. De apesar de ter tido a gestação num período conturbado de uma pandemia, eu tive o privilégio de trabalhar de forma remota. Então, assim, disseram, você não pode trabalhar nem... da parte administrativa do seu trabalho. Você tem que ficar em casa. Então, para mim, na época, pareceu que eu respirei. Mas isso, como eu falo mais uma vez, foi um privilégio. Porque eu fico pensando o quanto que as pessoas têm que se desdobrar. O quanto que, no início, eu tive de mal-estar, não sentia fome. Eu disse, imagine as pessoas que estão indo trabalhar nessa indisposição que eu estou em casa. Porque eu ficava indisposta, eu deitava, né? Então, tinha como fazer outras coisas em casa. Mas quem não tem esse privilégio? A maioria, hoje em dia, já não tem, né? Então, a gente pensa no trabalho, eu acho que a gestante em si, quanto mulher mesmo, é diferente totalmente da parte do homem. Porque eu tenho que pensar em como eu vou estar me sentindo. Apesar do homem também participar ativamente, que foi no meu caso, eu falo do meu caso, ele participou ativamente do meu acompanhamento, ele participou do parto. Mas, assim, ele tinha como ir trabalhar de forma tranquila, né? Ele não tinha o mal-estar, ele não tinha indisposição. O trabalho dele não ia interferir nos horários, mesmo no pré-parto, pós-parto. Então, nada disso ia interferir na vida dele. Mas a gente, enquanto mulher, por mais que seja uma gravidez planejada, a gente tem outro tipo de organização, né? A gente recebe um combo que, né, não é muito satisfatório. Não. Isso é muito interessante, porque eu acho que o que a Carol está falando é de fato um privilégio, né? Foi de fato um privilégio, apesar de ser num período completamente conturbado da pandemia, mas foi de fato um privilégio que muitas mulheres não têm. Inclusive, logo que você pariu, pouco tempo depois, né, você também precisou trabalhar. Então, a gente já entra nesse tema, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas diferenças. Eu, por exemplo, desculpa minha gente, mas eu não concordo quando dizem assim, estamos grávidos. Não. Você não tá grávido, eu tô grávida e é só isso mesmo aí, porque é realmente quem sente, né? Quem tá ali passando por essas modificações de modo muito mais intenso é essa mulher. E por isso essa atenção a essa gestante, né? E eu acho que realmente quando a gente fala do pai como um sujeito ativo nesse processo, é o mínimo. É o mínimo porque a gente já está em desvantagem. Quando começa o jogo, a gente já está em desvantagem. Então, eu acho que é realmente o mínimo. Mas a presença da Carol aqui é muito pela minha admiração, inclusive, exatamente por esse balanço que ela tem que fazer, por essa dança que ela tem que fazer para criar a Marina, para ser mãe da Marina, que é a minha afilhada, maravilhosa. Quando ela crescer, ela vai ver esse episódio. E
que eu tenho muito orgulho, porque a Carol, ela é muito fiel às coisas que ela decidiu, a maneira como ela decidiu criar a Marina, e isso é muito importante, e eu bato muito nessa tecla, inclusive dentro da nossa própria família, que a Carol precisa ser respeitada nas coisas que ela decidiu para Marina, né? Assim, claro, não sozinha, mas junto com o Jackson. Que é o esposo dela. Então, eu acho muito importante, minha gente, quando a gente fala sobre maternidade, a gente respeitar as escolhas que essa mulher decide. Rede de apoio é rede de apoio. Rede de apoio não tem participação no sentido de decisão. Quem decide é pai e mãe. A gente tá ali como suporte. Eu, como madrinha, tô para suporte, o avô tá como suporte, mas a gente não tem que interferir nessas opiniões e nesses processos. É como o Antônio Carlos disse, desde o início dessa gestação, os palpites acontecem, tem sempre alguém que faz melhor, que pensa melhor do que a gente. Não tem ninguém melhor do que uma mãe, quando está conectada com essa criança, quando está atenta ao desenvolvimento dessa criança, para saber o que é melhor para ela, né? Que eu digo assim, um outro ponto muito positivo que eu acho que foi do acompanhamento com meu pai, é que, assim, como ele falou, ele realmente, no meio das consultas, disse, eu quero os dois aqui no meu consultório. E, assim, ele pegou o Jackson e disse assim, ó, eu quero que você aprenda a posição de um bebê de amamentar. Você vai ter que aprender a segurar ele dessa forma. Você vai ter que aprender a segurar ela quando ela precisar. Ó, esteja sempre um copinho de água aqui do lado. Então, ele deu aquela estruturada que a gente, enquanto mulher, queria falar, mas a gente não sei se vai ter o mesmo impacto, né? E não exatamente o que eu falei da validação. Não foi pedido meu, não. Ele realmente fez isso. E ele entregou um boneco para ele, ó, o boneco é esse, o seu filho vai ser assim, então aprenda. Então, de fato, no dia que teve o parto, meu parto que ela só avisou Antônio Carlos. Meu parto foi um capítulo à parte, né? Foi tudo muito rápido. A bolsa estourou, a gente foi pro hospital, acho que em 1h30 já tinha nascido. E aí deu tempo, graças a Deus, dele chegar. E aí, quando ele chegou lá na hora do parto, ele disse, cadê a contração? Eu disse, não tô sentindo. Ele, peraí, fechou todas as janelas, ligou luz, ele fechou todas as janelas, apagou a luz, botou música. E eu acho que, não sei, como ele falou, dá uma amnésia, né? Mas na minha cabeça, assim, de percepção, demorou, sei lá, meia hora, 40 minutos do tempo que ele chegou até ela ter nascido. E aí, na hora que nasceu, o Jackson dizia, não sei se eu tenho segurança. E aí, na hora, eu vi que ela foi direto para a mão dele. E aí, dali para frente, ele desenrolou. E até hoje, ele faz um papel excelente, assim, de pai, de segurar, de ficar sozinho durante meus plantões, inclusive noturnos. Ele fica com ela desde os 4 meses. E eu notei que essa consulta com ele fez uma diferença muito grande, de segurança para ele, quanto homem, assim. Não sei se ele teria curiosidade em YouTube, como é que segura, como é que eu ajudo. Não acho que nem curiosidade, mas essa responsabilidade, né? Assim, de dizer, peraí que eu preciso aprender isso. Eu não sei, eu preciso aprender. Porque ainda tem essa. A mulher, ela é socializada para o ato de cuidar. Então, ela é preparada para isso. Eu costumo dizer, ela é domesticada para isso. O homem não, ele tá sempre no privilégio de ser cuidado. Então, é realmente um chamado que esse homem precisa sentir, ou que alguém precisa ali cutucar para ele ser chamado e convocado a ocupar esse lugar, né? Mas, de fato, meu cunhado exerce esse papel de maneira muito bem, né? A participação do companheiro é uma coisa muito importante. E hoje, Mari, tem homem, né? Apesar a mulher vive muito, né? O físico da coisa, do emocional. Mas, olha, tenha certeza que tem homem hoje que eu vejo assim, ele tá grávido. Ele engorda, ele enjoa, né? Ele participa mesmo dessa forma ativa, né? Claro, não vai ter as modificações tão intensas, mas a gente eu tenho casais que às vezes ele diz assim, você não vai, se você não for, eu vou para consulta. Ele quer ir para consulta, quer tirar as dúvidas, às vezes ele faz, tirou suas dúvidas? Tirou. Agora são as minhas, né? Então, o que eu acho bom, né? Que é legal isso, ativo, tudo, entendeu? Da coisa. Mas o tá do lado da coisa que é importante mesmo desse lado. E essa coisa ajuda, né? Essa sensação de que eles estão mudando, ajuda que a mulher tenha a possibilidade de uma nova gestação, né? Que ela consiga estar com a cabeça mais tranquila. Porque se você tem, durante a gravidez, um desfecho que não foi muito bom ali com o companheiro, né? O parto pode ter sido a melhor coisa, né? Mas ela às vezes não quer repetir aquilo porque ele, dado ou quem está do lado dela, não ajudou nessa participação, entendeu? Então, eu acho que
isso flui para dizer, se eu quero ter um segundo, se eu quero ter um terceiro, eu sei que eu conto com quem está do lado, tá? Sim. Então, isso fortalece. Faz muita diferença. E nesse sentido, para finalizar o nosso papo, eu queria que o senhor falasse e desse uma orientação a todas as mulheres que estão nos ouvindo sobre qual é o mínimo que ela deve ter, né? Sobre o que ela não deve aceitar a nível de tratamento, a nível de condução, a nível de escuta mesmo, seja do parceiro, seja dessa rede de apoio, né? Ou seja também desse profissional que acompanha. Qual seria o ideal, né? A nível de condução, como é que ela deve se sentir nesse lugar? Porque por mais desconforto que seja, eu preciso, ao menos, no meu processo de acompanhamento, me sentir confortável, né? Qual é a mensagem que você deixa? Na verdade, ela tem que procurar alguém que tenha uma relação boa com ela, porque eu digo mesmo que já teve paciente que desistiu do pré-natal comigo porque disse que eu converso demais. Então, às vezes, ela tem que se identificar com quem está do outro Sim. lado, porque muitas vezes a paciente já chega no consultório e diz, doutor, eu queria fazer esses exames, eu estou grávida, quero fazer isso. Então, ela tem que achar a pessoa que se identifica, eu acho que isso é importante. Ela quer uma consulta rápida, às vezes vai procurar quem faz rápido. Sim. Mas, no geral, para que isso dê certo, ela precisa entender todo esse processo e alguém que escute ela. Então, a gente vai ficar um pouquinho repetitivo, mas a história de ouvir o próximo, né? Deixa falar, escuta, né? Às vezes você está ouvindo, você vai entendendo bem melhor esse outro lado, tá? Então ela precisa botar isso para fora. E na gravidez essa mudança emocional é muito grande, né? É um preparo, como eu disse, que é um curso, mas se você tem alguém que lhe orienta para onde você segue nesse curso, como você faz, isso vai ter um resultado feliz, né? Eu tenho visto que as mulheres hoje têm engravidado mais tarde, né? Isso assim, algumas se preocupam, mas eu tenho a sensação de que, apesar da idade, as mulheres continuam jovens, tá? Mas no geral, elas têm um... Como é que eu digo? Tem uma pessoa que... Eu tenho mãe grávidas, são mães solteiras, entendeu? Que, na verdade, vão para lá e muito bem resolvida, mas ela tem que ter alguém que escute bem para ela, dê uma escuta boa a ela. Eu acho que esse é o resultado. Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante a gente mencionar que qualquer sinal de instabilidade emocional dessa mulher, ele deve ser validado. Gestante ou não, né? Precisa ser validado. Esteja essa mulher num processo vivencial que estiver. Eu acho que é muito importante que a gente valide essas emoções, valide esses sentimentos, para que eles não evoluam para um adoecimento psíquico. Isso pode evoluir, inclusive, para uma depressão gestacional, que é algo gravíssimo, que é algo que influencia também no bebê, né? Que isso afeta diretamente esse bebê, não só no seu processo ali enquanto está na barriga da mãe, mas também, inclusive, no seu processo de desenvolvimento. Então, é assunto sério, saúde mental é assunto sério, na gestação mais ainda, e a gente precisa encontrar e incentivar, inclusive, eu diria a esses profissionais, a não se limitarem àquilo que é físico, a não se limitarem àquilo que seria o que supostamente está no script, mas também a evoluir essa avaliação, evoluir essa análise exatamente para conduzir essa mulher, se for o caso, à orientação de um acompanhamento psicoterápico, ao acompanhamento de um psiquiatra nessa condição. A gente precisa, nós temos suporte, nós temos profissionais que podem acompanhar essa mulher em todas as fases da vida dela e a gente deve buscar isso. Eu agradeço a vocês que nos acompanharam, que estavam atentos, escutando o nosso bate-papo, e convido vocês a, se encontraram só agora o nosso podcast, a ouvirem nosso primeiro episódio e continuarem conosco, que por aí vem mais novidades. Um beijo!